Hora da análise com Daniel Rittner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Rittner, o que tirar desta sessão da Câmara? Naka, vários pontos ali que precisam ser observados. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, falta de experiência legislativa a Fernando Haddad. Ele nunca exerceu nenhum mandato parlamentar na Câmara dos Deputados, nem no Senado. É verdade, por um lado, que não se debate conteúdo, existe já há alguns bons anos uma tentativa de vários parlamentares de usar a palavra apenas para lacrar nas redes sociais. Isso é fato, isso é lamentável, a gente já cansou de ver votação no plenário, inclusive, em que os deputados votam um texto em caráter final, fazendo selfies ou gravando os vídeos curtos para as redes sociais. Isso está longe de ser desejável, mas também é verdade que é a coisa mais normal do mundo, não nesta nem na última legislatura, desde sempre, e você também tem vivência aqui em Brasília para saber disso, Nakagawa, que é muito comum, eu diria, a regra e não a exceção, que em comissões da Câmara ou do Senado os parlamentares façam perguntas e saiam simplesmente do depoimento ali de quem eles estão escutando. Isso é normal, eles falam para o seu eleitorado, para o seu público, hoje de forma muito mais facilitada e instrumentalizada nas redes sociais, mas isso é assim desde que existe TV Câmara, TV Senado, isso é assim hoje no Judiciário com a TV Justiça. Então, querer resumir toda essa discussão o deputado me perguntou e eu não estava aqui, ele não estava aqui, mas na hora que eu ouvi, desculpe, isso sempre foi assim. Né? Segundo ponto que me parece ali que é para ser considerado, e aí eu faço referência também àquela lamentável discussão, aquele lamentável bate-boca, e por que não, vamos usar o português claro, aquelas lamentáveis ofensas contra Marina Silva no Senado 2 semanas atrás, elas também ilustram um desgaste. Se não fosse esse desgaste já, essa relação tão saturada, não haveria qualquer tipo de bate-boca. Por que houve bate-boca com a Marina? Porque reflete um nível de insatisfação ali de diversos senadores que estão se queixando da falta de licenciamento na margem equatorial, na estrada no Mato Grosso, na hidrovia no Tocantins, na obra parada no estado do Rio de Janeiro, que desemboca, e aí, sem entrar no mérito, sem entrar em juízo de valor, desemboca numa insatisfação com o rosto mais visível da defesa do licenciamento e de regras ambientais que precisam ser seguidas, que é a Marina Silva. Da mesma forma, existe uma insatisfação brutal hoje no setor produtivo e no legislativo. Obviamente, isso ecoa mais na oposição do que em qualquer outra corrente ali, na base governista ou no centrão, que vai levar os ânimos a ficarem exaltados no depoimento de Fernando Haddad. Isso só acontece porque existe por trás muita insatisfação. Saiu de controle, é indevido, ninguém gosta de bate-boca, isso é usado sim nas redes sociais, é instrumentalizado, mas esse tipo de atitude, deputado questionar e sair, deixar o ministro falando sozinho, isso não começou hoje. Nem começou nessa legislatura, nem na passada, vamos falar a verdade. E outro ponto é o nível de insatisfação. Isso só acontece porque as relações já estão absolutamente desgastadas. E, Rittner, diante deste diagnóstico que você faz absolutamente brilhante do esgarçamento desta relação institucional, de fato, né, entre o Executivo e o Legislativo, e aí a gente observa este comportamento como sendo um fruto disso, como neste ambiente a gente pode ter um debate sério, maduro, adulto, técnico, sobre contas públicas, porque nesta altura do campeonato, tudo que o governo está propondo, a medida provisória que vai sair em algumas horas, tudo vai passar pelo Congresso. Para além disso, a expectativa de uma reforma mais profunda que tem impacto fiscal a partir da eleição do ano que vem, depois da eleição do ano que vem, vai também requerer o debruçar, o esforço e a digital do Congresso Nacional. Como o executivo que for vai conseguir tratar temas tão profundos e tão sérios
com este Congresso Nacional? Olha, Nakagawa, aí a gente está com um problema muito grande porque o governo criou uma armadilha para si mesmo em caso do que deseja, que é a reeleição do presidente Lula, ou deixou uma bomba relógio para quem estiver governando em 2027. Tem um ministro aqui, Nakagawa, muito espirituoso, que diz o seguinte: essa eleição de 2026 vai ser duríssima, vai ser extremamente polarizada, duríssima, com ou sem Jair Bolsonaro, com ou sem Luiz Inácio Lula da Silva, mas o problema em 2027 é tão absurdamente grande que a gente tem que fazer as eleições em 2026 e entrega a faixa presidencial ao Palácio do Planalto para quem perder. Porque é tão difícil desarmar a bomba relógio para 2027 que o justo é entregar isso para quem perder a eleição. É o mais justo. O problema é o seguinte, Naka, o que eu vejo conversando hoje com diversos deputados e senadores que ilustram bem o sentimento médio ali da Câmara e do Senado, e aí não vale nem falar com o deputado ou senador do PT, nem com o deputado ou senador do PL, conversando com muita gente ali do Centrão, e a gente teve hoje, por exemplo, o presidente do União Brasil, o presidente do PP, que formaram uma federação que tem quase 150 deputados, dizendo categoricamente que vão rejeitar o pacote proposto por Haddad que vai estar nesse MP. Fala-se até de devolução da MP. Se você soma esse bloco partidário com a oposição mais dura, o PL, você já tem mais de 200 votos. O sentimento todo que eu coletei é que o fim da isenção de imposto de renda para as aplicações financeiras, LCA, LCI, debêntures incentivadas, o aumento do JCP, da tributação sobre juro, sobre capital próprio, tudo isso é bastante improvável de prosperar no Congresso, bastante improvável. O Congresso teria algum apetite ali, alguma predisposição para aumentar a taxação das bets de 12% para 18% ali do que as bets coletam depois de pagar os seus prêmios, os seus apostadores. Alguma predisposição para discutir o aumento da CSLL sobre fintechs, mas a parte ali de aplicações financeiras, debêntures incentivadas, JCP, não há essa disposição. E por que não há essencialmente essa disposição? Porque no domingo agora, Fernando Haddad apresentou ali 15 slides para um grupo de parlamentares, lideranças mais do centrão ou mais da base governista do que da oposição. E nesses 15 slides ele fez diagnósticos muito profundos e precisos, inclusive de gastos do governo. O tamanho das despesas discricionárias no orçamento e como isso tem, das despesas obrigatórias no orçamento e como isso tem dificultado e vai engessar completamente o orçamento a partir de 2027. Em 2029 nós vamos ter, e isso não é número da Faria Lima, não é número do mercado, é número da equipe econômica que está no PLDO. Nós vamos ter menos de 10 bilhões de reais em 2029, projeção do próprio governo, repito, para despesas discricionárias. Isso é o shutdown da máquina pública. Haddad apresentou esse diagnóstico, falou da necessidade de revisão de gastos com o BPC, que tem crescido acima de todas as projeções do próprio governo, foi isso que ele relatou. Falou da necessidade de interromper a trajetória de aumento da complementação do Fundeb, que tem consumido cada vez mais dinheiro, falou um pouco de emendas parlamentares e falou de incentivos fiscais, do crescimento do gasto tributário, que já chegou, segundo alguns cálculos, a 800 bilhões de reais por ano. O problema é que ele não apresentou nada. Ele não encaminhou nenhuma proposta, não encaminhou nenhuma solução. E deixou no colo do Congresso a solução. Então, o recado foi muito claro. Se vocês quiserem mexer nisso, tem todo o nosso apoio. Mas não vou ser eu a propor, não vai ser o Poder Executivo. Isso para um Congresso que vai ter que disputar eleições no ano que vem, deputados e senadores que vão ou ter que partir para a sua reeleição ou disputar novos cargos, é péssimo, porque a mensagem que fica é a seguinte: há um ano de uma campanha eleitoral, daqui a um ano vai estar todo mundo em campanha. A mensagem que fica é: tudo bem, mas você está me dizendo o seguinte, que eu que tenho que apresentar essas medidas, eu que tenho que dizer para o meu eleitor que eu estou fazendo maldade, que eu estou fazendo medida impopular, que eu estou tendo que comprar desgaste
para que o governo ou para que os deputados e senadores da base aliada possam dizer que eu estou fazendo maldades? Então, isso pegou tremendamente mal. Essa postura pegou muito mal e eu não sinto ambiente para prosperar a discussão. Hoje também saiu um ponto importante, Nakagawa. A gente não falou tanto de incentivo fiscal, redução de gasto tributário, parece que está se formando um consenso ali em torno da necessidade de fazer um corte linear de gasto tributário. E se a gente cortar 10% desse gasto tributário, são 80 bilhões economizados? Pois bem, o TCU, Tribunal de Contas da União, julgou as contas da Presidência da República do governo em 2024. Ali surge uma informação muito importante. Só no ano passado foram criadas ou ampliadas nada menos que 23 desonerações tributárias. Meu Deus. No ano passado, em 2024. Então a gente seguiu nessa trajetória que o governo diz que agora precisa acabar. E outro ponto para acrescentar. Já saiu a bancada do Amazonas articulando ali que Zona Franca de Manaus não pode estar em qualquer corte linear, que, portanto, valeria para todo mundo, para a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus não é o caso. Já teve ali político importante do Centrão dizendo que o Simples não pode ser mexido, então a gente já teria que tirar o Simples da conta. E já tem o próprio governo e o PT dizendo que em cesta básica não pode se mexer em desoneração. Então a gente já tem ali Zona Franca de Manaus, Simples e cesta básica, que já estão presumivelmente fora de um corte linear dos incentivos fiscais. Então já começa ali a se desenhar um jogo de forças em que, se o Legislativo topar introduzir essa discussão, porque o Poder Executivo já lavou as mãos e já disse, eu não mexo nisso, se você quiser o desgaste, você enfrenta. Se o Legislativo topar essa discussão, já não teremos um corte linear, porque Zona Franca não pode entrar, o Simples não pode entrar, cesta básica não pode entrar. Ou seja, tudo caminha para aquela velha discussão de ganhadores versus perdedores. Quem tem um excelente lobby em Brasília tem mais chances de prosperar com a sua tese.